A sua Bíblia em 2 Pedro, amado e amada, por favor, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 10. Quando estiver aqui quinta-feira passada, levante a mão. Quinta-feira passada, levante a mão. Metade, não é? Se você não pegou a primeira mensagem, já está no YouTube, não é? No nosso canal, e sugiro que você o faça, tá ok? A segunda carta de Pedro é uma beleza de carta, não é? Ela foi escrita assim, juntinho que eu falo é num período posterior, mas muito curto, da primeira carta. Os estilos das cartas, enquanto linguagem, se assemelham, mas tem algumas distinções, talvez pelo fato de que Pedro já está no ocaso, no final da sua vida. Provavelmente Pedro foi martirizado no ano 70 depois de Cristo. E a sua segunda carta está entre os anos 62 e 65. Então ele está perto da morte. Eu não sei qual a base que foi usada para isso, mas eu estou reproduzindo aqui. Um comentarista disse que Pedro morreu com 75 anos de idade. Eu acho interessante o pessoal cravar assim, não é? Nós não temos muitas evidências, mas há uma conta que é feita aproximada. Pedro morreu com 75 anos de idade. Segundo a tradição católica, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Diz a lenda, posso afirmar? Não sei. Que chegaram para ele em Roma, não é? Há quem diga que Pedro nunca esteve em Roma, por exemplo. Há quem diga que Pedro só foi a Roma para morrer. Mas que chegaram diante dele e disseram o seguinte: você vai ser crucificado. Ele falou: não, eu não posso. Quem sou eu para morrer como o meu Salvador? Não é? Ah, você não quer morrer como igual o seu Salvador? Não, então você vai morrer de cabeça para baixo, né? Então teria sido isso, ou a escolha dele, ou a escolha dos seus algozes. Mas tudo isso realmente não pode ser afirmado historicamente. Fato é que ele faleceu por volta do ano 70, imediatamente depois de escrever essa carta. A segunda carta de Pedro, então, foi escrita por um amanuense, ou um secretário particular, um membro da igreja, uma ovelha, alguém a quem Pedro compartilhou esse alerta. Por isso que o tema da segunda carta de Pedro pelo menos eu estou sugerindo aqui a vocês, fique ligado, né? Fique atento, não é? Não perca o foco, fique de olho. É uma carta que fala sobre vigilância, e a grande ideia do livro é a nossa vigilância nos mantém alertas em relação ao quê? Aos falsos mestres. Capítulo 2 vai falar só sobre falsos mestres. O capítulo 2 de Pedro e a carta de Judas são semelhantes. Há um lapso de tempo de 20 anos entre a segunda de Pedro e Judas. Tudo leva a crer que Judas, não o Iscariotes, o Judas, não o discípulo, o Tadeu, Judas, o irmão do Senhor Jesus, teve acesso à segunda de Pedro e reproduziu o seu conteúdo. Isso aproximadamente nos anos 90 a 95, um lapso aí de 20 anos, mais de 20 anos, né? 60 e pouco, 30, quase 30 anos, 20 a 30 anos. Essa é uma possibilidade, não é? O alerta a respeito dos falsos mestres. Porque se a carta de 1 Pedro é uma carta que fala sobre perseguições de fora da igreja, e o tema sofrimento é o tema central da 1 de Pedro, pastor Léo pregou recentemente 1 de Pedro aqui, né? Sofrimento. A segunda de Pedro, os inimigos estão dentro da igreja. São os falsos mestres. E nós vamos estar vendo isso a partir da quinta que vem.
E a carta termina fazendo um alerta. Fiquem alertas, abra o olho, fique ligado. Jesus está voltando. Porque haviam pessoas questionando a vinda de Jesus, né? Pensando sobretudo o seguinte: olha, os apóstolos já estão morrendo. Os nossos pais estão morrendo. E a vinda de Jesus não está entre nós. Por que essa carta é um alerta relevante para nós, amados? Porque nós temos falsos mestres em nosso meio, sim ou não? Muitos. Cuidado com os falsos mestres. E nós muitas vezes nos esquecemos de que a vinda do Senhor Jesus é real. Jesus está voltando. Em Nova Iguaçu tinha uma pessoa meia louca, mas que ficava com o seu carro de som falando sobre isso. Voltará, voltará. Conheceu esse doido lá de Nova Iguaçu? Não, né? A Roberta conheceu. Voltará, voltará. Só isso, era o tempo todo. É o alerta de Pedro. Jesus vai voltar. Então a grande ideia numa sentença do livro é: nossa vigilância nos mantém alertas em relação aos falsos mestres e nos assegura entendimento pleno dos benefícios pela obra do Senhor Jesus em nosso presente e futuro. Na quinta-feira passada eu falei comecei a falar desses benefícios da obra do Senhor Jesus. Um texto lindíssimo que fala sobre o divino poder que nos assegura, versículo 3, tudo que diz respeito à vida e à piedade. Tudo o que diz respeito à vida e à piedade. O que o Deus nos assegura, amados, em Cristo Jesus, não diz respeito a ganhar dinheiro. Não diz respeito a ser bem-sucedido na vida. Não diz respeito a ser uma igreja numerosa. Não diz respeito a sermos líderes de multidões. Não nos assegura também que seremos isentos de adversidades, de provações e de lutas. Nos assegura tudo o que precisamos para a vida e a piedade. Para a vida enquanto vitalidade, enquanto energia de vida. Eu disse na quinta-feira passada, não é vida bios, não é vida biológica, não é vida psique, não é vida da alma. É vida zoe, é vida enquanto energia de vida. Porque tem gente, amados, que está vivo, mas não tem vitalidade. Você conhece gente assim? O cara está vivo, mas não tem vitalidade, o cara não tem ânimo, o cara não tem energia de vida. Tudo que diz respeito à vida, nós encontramos pelo divino poder, já nos tem assegurado em Cristo Jesus. E piedade significa a religião correta, significa uma espiritualidade saudável, tem a ver com uma vida de comunhão com o Senhor, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Pleno conhecimento é a expressão que vai ter 3 vezes na primeira porção, depois você pode ouvir novamente a mensagem no YouTube. Nós vamos continuar com o tema permanecendo firmes, isto é, depois de termos tudo aquilo que é necessário à vida e à piedade, depois de termos recebido virtude, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, perseverança, fraternidade, amor, tudo a fim de não nos deixarmos ociosos nem infrutíferos, versículo 8, tendo perdoados os nossos pecados, purificados os nossos pecados. Agora, a continuação do argumento petrino, do argumento de Pedro é: permaneça firme. Amado, olha para mim, você conhece alguém que começou bem e está desanimado? Porque deixou de permanecer firme, deixou a caminhada, deixou de se lembrar daquilo que de fato é importante. Isso pode acontecer com qualquer um. Não bata no peito dizendo: eu nunca vou me desanimar, porque você corre o risco. Por isso que você veio aqui nesta noite, e você tinha que vir esta noite para ouvir essa palavra. Permaneça firme. Aconteça o que acontecer, permaneça firme, tá? Acompanhe comigo a partir do versículo 10 aí. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar
vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade que já está convosco. Considero justo despertar-vos com certas lembranças, enquanto ainda estou neste tabernáculo, sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim já me declarou. Mas procurarei esforçar-me para que depois da minha partida também tenhais lembrança dessas coisas em toda ocasião. Porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: este é meu Filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como uma candeia que ilumina um lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas por homens, homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Deus, por favor, fala o que o Senhor tem que falar ao teu povo nesta noite. Que o teu povo permaneça firme. Que o teu povo não desanime, Senhor, não desista. Pode ter luta, pode ter provação, mas que o teu povo permaneça naquilo que já recebeu em Cristo Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém. Tudo que você precisa está em Cristo. Dê um clique aí, Caio, por favor. A grande ideia desta passagem é: o crente permanece firme quando se apropria pela fé dos benefícios espirituais por meio de Cristo em sua palavra. Dá para dizer juntos, amados? Vamos lá? 1, 2, 3 e... o crente tem que se apropriar, amados. Tem que se apropriar. E para se apropriar pela fé dos benefícios espirituais, a gente precisa se lembrar. Dê um clique aí, por favor. A primeira porção é esforço para lembrar o que Deus fez de importante. Por ao menos 3 vezes que eu contei, há o verbo lembrar aqui. Versículo 10, portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado à eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais. Pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão estarei sempre pronto para vos lembrar. Conta uma. Mesmo que já tenhais conhecimento delas, estejais firmes na verdade, firmados na verdade que está convosco. Considero justo despertar-vos com certas lembranças. 2. Enquanto ainda estou neste tabernáculo, sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo assim me declarou. Mas procurai esforçar-me para que depois da minha partida também tenhais lembrança dessas coisas em toda a ocasião. No comentário de João Calvino, ele vai dizer de que o propósito da segunda carta de Pedro é mostrar que os que uma vez professaram a verdadeira fé em Cristo devem responder ao seu chamado até o fim. Repita comigo: até o fim. Até o fim. Era o primeiro século da era cristã. Pedro, o apóstolo, vamos seguir a tese, ele já passava dos 70 anos de idade. E ele está vendo uma comunidade de crentes flertando com o desânimo.
A segunda carta não tem um destinatário certo. Usa a expressão no versículo 1, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Tudo leva a crer que são os mesmos destinatários da primeira carta, 1 de Pedro 1:1. Crentes que moravam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Regiões onde hoje é a Turquia e demais regiões ali. Crentes que estavam precisando de encorajamento. Crentes que estavam sendo tentados a retornarem, amados, a antigas religiões. Judeus retornando ao judaísmo. As mesmas práticas, os mesmos pensamentos. Por isso que no versículo 10 Pedro diz: portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição. A segunda vez, amados, que Pedro usa essa expressão, esforçai-vos. 1:5 vai usar. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço. No versículo 15 vai ter de novo esse verbo, mas procurarei esforçar-me. No capítulo 3, versículo 14 dessa carta, Pedro diz: nós, porém, segundo sua promessa. Versículo 14: por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos, para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Pedro sabia que a nossa mente, amados, tende a acostumar-se com a verdade. Com o tempo, os crentes, por mais piedosos e fervorosos que sejam, correm o risco de deixar de dar o devido valor à fé, que segundo Judas uma vez foi entregue aos santos, e que segundo Pedro é uma fé igualmente preciosa. Nós nos esquecemos do que devemos lembrar e lembramos do que devemos esquecer. Talvez o pessoal do Resgate tenha pensado nesse texto ao fazer a música: vou me lembrar de não me esquecer. Nós nos esquecemos, amados, com muita facilidade. Porque nós não queremos nos conformar a um cristianismo que seja puro e simples cristianismo. Nós sempre estamos em busca de algo mais, a nova revelação, o novo princípio, a nova teologia, a nova ciência, o novo modelo de igreja, o novo louvor. Eu estou lendo o livro de C.S. Lewis sobre cartas do diabo ao seu aprendiz. É uma ficção muito interessante que ele escreve em homenagem a Tolkien, esse mesmo, o autor aí da série bastante conhecida, que se tornou filme e tudo mais. E há uma carta que ele escreve se colocando como um demônio experiente, né? O tal do Fitafuso, escrevendo ao seu demônio aprendiz chamado Verbe Billy. E ele escreve algo, amados, que é muito interessante. Me permitam citar para vocês. Ele diz o seguinte: olha, imagina que é um diabo experiente falando para um demôniozinho aprendiz, um discípulo de diabo. Ele escreve assim, o experiente: o verdadeiro problema dessas pessoas com quem o seu paciente está convivendo, o paciente é a pessoa a quem um demôniozinho estava querendo levar para o lado dele, é que elas são simplesmente cristãs. Isso é um problema, amados, para o diabo. O diabo experiente está dizendo o seguinte: ó, o problema é que eles são simplesmente cristãos. Isso atrapalha o nosso trabalho. Todas possuem seus interesses particulares, é claro, mas o laço que as une continua sendo o cristianismo. O que nós desejamos, olha só o diabo experiente falando, é que se não houver outro jeito, se não houver mesmo jeito e os homens tiverem de tornar-se cristãos, é mantê-los no estado de espírito que eu chamo de cristianismo e alguma outra coisa.
Cristianismo e a crise. Cristianismo e a nova psicologia. Cristianismo e a nova ordem. Cristianismo e a cura pela fé. Cristianismo e a pesquisa psíquica. Cristianismo e vegetarianismo. Cristianismo e a reforma ortográfica. Se não houver saída e eles se tornarem cristãos, deixe ao menos serem cristãos com um diferencial. Substitui a fé em si por alguma moda, com colorido cristão. E aí o diabo experiente diz assim: faça com que tenham horror da mesma coisa de sempre. Você está entendendo? O diabo teme, amados, a mesma coisa de sempre, que é aquilo que Pedro está dizendo: olha, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão sempre estarei pronto para vos lembrar essas coisas. Que coisas? As coisas de sempre. A fé pura e simples, o amor, a piedade, a fraternidade, amados, a convivência com os santos, os cultos, amados, onde estamos convivendo aqui pura e simplesmente com a palavra de Deus cantada, a palavra de Deus orada, a palavra de Deus representada através das ordenanças da ceia e do batismo, e a palavra de Deus vivida através de uma igreja que pura e simplesmente quer viver o cristianismo, somente o cristianismo. Mas a gente se esquece. E nós precisamos então firmar o nosso chamado, a nossa eleição. Deus santifica na terra aquele que Ele elege no céu. Nós precisamos acreditar, amados e amadas, de que o fato de ter Deus nos elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, deverá nos fazer crer, amados, que o Evangelho, nosso Evangelho, nos chamou para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos ser parecidos com Ele, e para isso nós precisamos sobreviver em meio a provações. Tudo para que não tropecemos. O fato de não tropeçar aqui no original significa não cair em miséria, não se tornar desprezível. Pedro vai terminar a sua carta em 2 Pedro 3,17 dizendo o seguinte: guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. É tristemente possível, amados, fraquejarmos em nossa fé, decairmos da nossa firmeza. Para isso nós precisamos nos esforçar. E Pedro vai dizer: eu vou lembrar vocês disso. Antes mesmo de eu morrer, isto é, de sair desse tabernáculo, que é deste corpo, e entrar no tabernáculo, deixar esse tabernáculo para estar com o Senhor, eu vou lembrar vocês de que vocês precisam vigiar. O autor aos Hebreus, no capítulo 6, versículos 11 e 12, diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Repita comigo: até o fim. Para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. É uma questão, amados e amadas, de processo. Nós não podemos ficar dependendo dos louros do passado, comemorando as vitórias do passado. Ah, como era bom aquele tempo, como eu trabalhava para o Senhor, como eu vi os milagres acontecendo. Deus quer que você, em obediência à palavra dele, permaneça firme, esteja firmado na verdade. Versículo 12: e estejais firmados na verdade que já está convosco. Só entra no reino de Deus quem tem acesso liberado por Jesus. E Pedro diz: olha, eu quero vos despertar enquanto estou neste tabernáculo, versículo 13, 14, sabendo que em breve deixarei este meu tabernáculo, versículo 15, mas procurarei esforçar-me para que depois da minha partida
também tenhas lembrança dessas coisas. Eu quero lembrar a você um texto valiosíssimo sobre essa questão de que Pedro previa, amados, preste atenção, que o dia dele estava se aproximando. Em João capítulo 13, versículo 36, há um texto que eu me vi assim, vendo Pedro. Jesus chega para Pedro e diz assim: então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou não podeis seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. Pedro aqui tem uma antevisão de que os dias dele estavam se findando. E ele deseja permanecer. Procurarei esforçar-me. Aí eu sei que alguns aqui que são fãs de teologia vão estar dizendo: mas por que me esforçar se eu sou salvo pela graça? Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas é bíblico também que você tem que se esforçar para manter a firmeza. E não me peça para explicar isso daqui. A perseverança dos salvos faz parte de um dom de Deus. Mas é o dom que Deus lhe dá para você também permanecer. A salvação depende totalmente de Deus, mas a santificação é de Deus, mas Deus quer ver o seu progresso. Pedro escreve para Timóteo: para que todos vejam o seu progresso. Paulo escreve aos Filipenses: não que já o tenha alcançado, capítulo 3, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço, prossigo. Para com isso, amado, de achar que você tem que ficar sossegadão, sombra e água fresca. Sou salvo, sou eleito, estou com Deus assim, ó. Ele comigo, eu com Ele. Não há nada que eu faça. Vigia. Convivi tanto com o pentecostal que eu vou ficar tendo uma recaída aqui. Vigia, varão. Vigia, varoa. O hino 471 do cantor cristão: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Pedro reitera que estaria sempre pronto para lembrar essas coisas. Na vida cristã precisamos nos lembrar do que é mais importante o tempo todo. Lembrando da frase profunda do Russell Shedd: a coisa principal é manter a coisa principal como coisa principal. Enquanto estou nesse tabernáculo, Pedro está dizendo, ele usa a mesma linguagem que Paulo usou em 2 Coríntios 5:1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. Esforce-se. Posso dizer como Josué 1, esforça-te, tem de bom ânimo. Tem que ter esforço, tem que ter vontade, tem que vencer a preguiça. Não venha na casa de Deus apenas quando você tem vontade. Não se ocupe dos ministérios apenas quando você sente desejo disso. Se esforce, faça o melhor. Fuja da preguiça. Esmurre o seu próprio corpo, reduza-o à submissão. Paulo escreve aos Coríntios: para que depois de ter alcançado tudo, você mesmo não fique reprovado. Cuidado, a fé reformada não pode ser desculpa para crente preguiçoso. As doutrinas da graça não foram feitas para crente negligente. O verdadeiro crente alcançado pela graça de Deus tem um desejo de servir a qualquer custo. Mesmo que não venha ninguém, mesmo que não apareça ninguém para ajudar, mesmo que esteja difícil, eu não vou me esquecer. Vou me lembrar de não me esquecer de tudo que eu fiz e acreditar que o que me faltar, Deus já me deu. Esforce-se. Segundo Caio César,
Nós precisamos ter atenção para crer no que Deus fez de eterno. E o que Deus fez de eterno é a sua palavra, versículo 16 a 21. Porque não seguimos fábulas engenhosas, amados. O evangelho que seguimos e a palavra de Deus não são fábulas engenhosas. Que coisa fabulosa. A NVT traduziu histórias engenhosas. Quando precisamos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois somos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está dizendo o seguinte: gente, igreja, eu vi, e não fui só eu, porque ele usa o plural aqui, não é? Nós vimos. Ele está citando aqui Tiago e João, companheiros dele. Tiago já havia sido morto, desfiado, vivo. O primeiro apóstolo a morrer foi Tiago. O último, João, ainda estava vivo. João que vai escrever a sua primeira carta dizendo o seguinte: olha, nós vimos, nós contemplamos, nós apalpamos, nós tocamos a respeito do verbo da vida, ouvimos, vimos, contemplamos, apalpamos. E Pedrão, permito-me a proximidade com ele, diz assim: fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida: este é o meu filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Quando foi isso, amados? No episódio da transfiguração. Mateus capítulo 17, amados, versículos 4 e 5. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraste, escutai-o. Já havia passado, mas vamos fazer uma conta rápida, difícil, né? Já haviam passado tantos anos. Se Pedrão estava com 70 anos aqui, Jesus, 33, começou o ministério, quem sabe idade semelhante. Eu vejo que Pedro talvez tinha uma idade próxima de Jesus. Já havia passado muito tempo, mas Pedro lembrava: nós vimos, nós estávamos lá. Pedro está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, preste atenção. A visão que Pedro e os demais discípulos tiveram no Monte da Transfiguração, nós temos acesso hoje. A mesma majestade, a mesma experiência majestosa, a mesma glória majestosa. Por quê? Porque Pedro vai dizer no versículo 19: assim temos ainda mais firme. Repita comigo: ainda mais firme. A palavra profética, a palavra dos profetas. Pedro está dizendo o seguinte: olha, nós fomos testemunhas. Mas hoje vocês, como igreja do Senhor Jesus, vocês têm ainda mais firme a palavra dos profetas. A King James traduziu assim, o versículo 19: sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. E fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasce em nossos corações, amados. Nós temos a palavra dos profetas, nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, e fazeis bem em estar atentos a ela, como uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça, a estrela da alva. Quem é a estrela da alva, amados? É o próprio Jesus. Malaquias vai terminar o seu livro falando disso. 4:2: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Amados, amadas, preste atenção. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela a verdade de Deus, a vontade de Deus. A palavra de Deus nos leva a ter uma experiência com Cristo, a estrela da alva, a estrela da manhã. Essa é a expressão que Apocalipse 22:16 vai falar acerca de Jesus. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Temos mais firme
Nós não estivemos com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, mas nós temos ainda mais firme a palavra destes e dos demais profetas. A Bíblia, amados, é um livro de vida. A Bíblia é um livro que salta aos nossos olhos, cheio de esperança, de vibração. Nós não lemos a Bíblia como especialistas, amados. Nós lemos a Bíblia como famintos em busca de pão, desesperados em busca de esperança. Vemos na Bíblia Sagrada, nas suas páginas, a face dourada do Senhor Jesus. Jesus é o assunto principal da Bíblia. A Bíblia não foi escrita para ser de particular interpretação, versículo 20. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. O seu ponto de vista não vale absolutamente nada. Você precisa buscar o ponto de vista de Deus. Quem produziu a Bíblia foi Deus. A Bíblia é o livro de Deus. John Wesley disse certa feita: a Bíblia só pode ter 3 origens. Ou foram os anjos e os homens bons, ou os demônios e anjos maus, ou o próprio Deus. E ele comenta: não poderia ser escrito por homens e anjos bons, pois, vez por outra, repetidamente se usa a expressão, assim diz o Senhor. Não poderia ser os demônios e os anjos e os homens maus, porque o seu conteúdo exalta a santidade e reprova a palavra, e reprova o pecado. Só nos resta uma opção, diz John Wesley. A Bíblia foi ideia de Deus. E Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,16, se seguram na cadeira: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus escreveu a Bíblia, mas não escreveu com seu próprio dedo. Escreveu através de homens que foram movidos e protegidos pela autoridade do Espírito. Por isso que está o versículo 21 aqui. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas por homens. Homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Não faça pouco caso da palavra de Deus, não negligencie a palavra de Deus, não deixe a palavra de Deus reunir poeira em sua casa. Ela precisa ser lida, ela é um alimento, ela é luz, amados, ela resplandece Jesus, ela recreia a alma. Está deprimido, leia a Bíblia. Está contente, leia a Bíblia. Está doente, leia a Bíblia. Está são, leia a Bíblia. Está alegre, leia a Bíblia. Está triste, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Ouça a Bíblia, veja a Bíblia. O salmista no Salmo 119 vai dizer: oh, como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. É um livro santo, amados. A palavra de Deus, preste atenção. Quer permanecer firme? Preste atenção naquilo que Deus fez de eterno. A palavra de Deus é eterna, amados. Os inimigos da Bíblia todos morreram, mas ela permanece. O comunismo quis acabar com a Bíblia, ele acabou, se é que já existiu algum dia, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Seca-se a erva, murcha a flor, soprando nelas o hálito do Senhor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente, amados. Até nos lábios de Satanás a palavra de Deus é verdade. Como diz Spurgeon, até o diabo pregando o evangelho tem conversões. Amados, que palavra. Se lembre, se esforce e preste atenção na palavra de Deus. Aplicações para eu e você irmos para casa, mas não tem que ir do mesmo jeito. Primeiro, nós somos salvos sem qualquer empenho pessoal.
Agora nós estamos sendo santificados dia a dia por graça de Deus, mas por empenho pessoal. Eu queria, amados, ter tempo para colocar isso na sua cabeça. Parece um paradoxo, somos salvos sem empenho pessoal, mas somos santificados com o empenho pessoal. Mas, amados, é aquilo que está no breve catecismo de Westminster. Santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus. Ponto. Ponto não. Vírgula. Habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão, o esforço pessoal. Breve Catecismo de Westminster. Somos salvos pela obra livre da graça de Deus, mas somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, para morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Experimente deixar de se esforçar um dia sequer. Somente. Eu não sei como tem crente que consegue isso, mas fica 15 dias sem vir na igreja, 1 mês, 2 meses. E aí, pastor, coitado, vai buscar. Ser pastor é uma coisa louca, né? Eu estou bem com meu Deus. Estou bem com meu Deus. Só não estou indo na igreja. Está mesmo? Está mesmo? Tem que se esforçar, amados. Paulo disse em 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou e sua graça para comigo não foi vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo diz, eu trabalhei. Eu não fiquei sentado dizendo, escolhido sou, escolhido fui. Não. Fica sentadinho cantando escolhido. Para onde você vai parar? Quer que eu fale? Não vou falar não. Você sabe onde você vai parar. Esforce-se. Paulo diz, trabalhei muito mais do que todos eles. Porque Paulo era abusado, né? Trabalhei mais do que todos os apóstolos. Ele podia falar isso, né? Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer ver? Vou voltar ao cantor cristão, o Luiz Jerônimo. Crer e observar. Tem que crer, mas tem também que obedecer. Fica paradinho para ver. Caio César, o venturoso. Nossa eleição não pode servir de desculpa para uma vida cristã morna e insípida. Nós temos de viver de acordo com o evangelho que é vibrante, amados. Eu tenho encontrado reformado aí que é chato de doer. Conversei com um colega meu, compartilhou o quarto lá comigo, dando aula lá em Paracambi. Ele falou, Ezequias, será que... E quando a igreja não cresce, Ezequias? Porque a gente às vezes fica se orgulhando, não, eu prego a palavra, não estou nem aí se não crescer. Não estou nem aí se não acontecer. Eu falo, olha, porque tem uns reformados que são desse jeito mesmo. Acha que não. Não, porque eu estou pregando o evangelho, eu estou vivendo a vida cristã autêntica. E vive uma vida sem graça, amados. Morna, insípida, nunca vê milagre. Os eleitos são tudo para a assembleia, mas para a igreja dele nunca vão. Não tem ânimo. Eu já contei aqui, mas tem crente que é tão tradicional, é bobo mesmo. Ele é contra o louvor, ele fica bravo quando a igreja está alegre. Aqui não acontece isso, mas tem igreja que você vai pregar que a igreja está alegre, o cara fica assim, Sou contra isso. A história é real, amados. Teve um dia que o pastor, coitado, assumiu uma igreja, o irmão falou o seguinte, pastor, eu quero dizer para o senhor o seguinte... Muitos pastores tiveram ideias boas aqui na igreja, mas eu fui contra a todas as ideias. Todas. Um pastor desesperado pediu conselho para mim, falou, eu não sei o que eu faço com o culto de meia semana, o povo não vai. E eu quando falei para uma pessoa de liderança da igreja, por que você não vem no culto de semana? Eu não gosto.
Acha? Só vou citar uma frase aqui, olha. John Owen. Pensar que se pode chegar ao céu sem santificação é esperar que Deus mude seus decretos e propósitos eternos. É esperar que Deus deixe de ser Deus e acate o desejo de pecadores de permanecerem pecaminosos. Nós somos salvos para a salvação. Mas como que se pode possuir de fato a salvação? Na santificação. Não tem outro modo. Não tem. Prossiga, Caio. Nós temos que tomar muito cuidado com as tais fábulas engenhosas. Em nosso tempo, elas continuam fazendo sucesso, hein? Fábulas engenhosas. Substituindo a Bíblia por histórias de coach, histórias de motivação, historinhas bonitas, legais até. Dá até vontade de chorar. Histórias. Não é? Por exemplo, eu recebi no meu zap o Salmo da Pipoca. Que o crente tem que ser igual milho de pipoca. Quando está com fogo por baixo, ele pula por cima. Eu não sei, umas coisas assim. Fábulas engenhosas. Meu Deus. Temos que tomar cuidado, amados, com aquilo que o pessoal está inventando. Paulo vai dizer a Tito 1,14, não dando ouvidos às fábulas judaicas nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tem que ter palavra de Deus, amado. Você está ouvindo esse pregador bonitão aí? Cuidado, ele está falando da Bíblia. Se não está, pode ser bonito, mas não é de Deus, é demônio. Cuidado com isso, o cara fala manso, fala bonito. Hoje em dia os púlpitos, por exemplo, tem muito pregador que está pregando só com um tabladinho assim, sentadinho, bonito, estiloso. Fala mansa, bonita, filosofia, cita alguns teóricos, conta uma historinha emocional, o pessoal no teclado, tocando aquela musiquinha de fundo, para poder criar aquele clima, aquela comoção. Fábulas engenhosas. É o Evangelho, é a palavra de Deus, amados, ela não precisa de acréscimo. Não. Nós não podemos ter horror da mesma coisa de sempre, usando a expressão de C.S. Lewis. Não podemos ter horror da mesma coisa de sempre. Continua, né? Contei para vocês que um dia alguém postou um culto nosso, que a gente estava cantando uma canção, e uma pessoa que já está afastada daqui já há anos, escreveu o seguinte: caramba, a mesma coisa. A mesma música. A mesma coisa. É o horror da mesma coisa de sempre. Mas tem que ser a mesma coisa mesmo. Vai mudar para quê? A modernidade. Temos que reformar a palavra, ou o discurso. Não. Prega a palavra. Sem fábulas engenhosas. Versículo 16. Não seguimos fábulas engenhosas. Porque o que nós falamos é daquilo que foi experiência dos apóstolos e que nós temos através da palavra dos profetas. Outra aplicação, Caio. O cristianismo não é uma religião mística, ela é experiencial, mas com confiabilidade histórica. Nós temos de nos ater à palavra dos profetas. Hebreus 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, pois por quem fez também o mundo. Não é a palavra, amados, que é regida pelas nossas experiências. São as nossas experiências que devem ser regidas pela palavra. Estão comigo? O cristianismo não é uma religião mística, amados. Nós não somos... O culto aqui não é para deixar você arrepiado. O culto aqui não é para deixar você animadinho. O culto aqui é para confrontar você. A palavra de Deus dói mesmo. É para dizer que você está errado. Dietrich Bonhoeffer disse: ler a Bíblia contra você. Ler a Bíblia a favor é moleza. É ler contra. A gente está aqui para condenar o pecado. Ah, pastor, mas um pouco de conforto faz bem. Faz. Conforta um pouco e tem mais condenação depois. Pra você ficar esperto.
Nós precisamos disso, amados. Sim ou não? Porque nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos. Hoje eu soube de um pastor, mas que esbravejou a Deus, mas que se tivesse Deus na frente deles, que dava uma coça em Deus. Perdeu um neto de 2 anos de idade. E compreensível. Justificável não. Compreensível. Mas ele já viu isso acontecer tantas vezes na vida dos outros. Ele já consolou tanta gente. Mas se esqueceu. A gente se esquece. Principalmente quando é com a gente. Diga aí, eu preciso me lembrar. Eu preciso me lembrar. Por fim, a sua reflexão bíblica precisa lhe dar condições de ficar de olho em relação aos falsos profetas. Na quinta que vem nós vamos começar 2 mensagens sobre falsos profetas. E eu sei que tem gente que não gosta, mas a gente de vez por outra acaba escorregando um nome ou outro. Mas toma cuidado com os falsos profetas. Aquele canal da televisão chamado Novo Tempo. Aquele pregador do chapéu. Aquele outro do Templo de Salomão. Eu não vou citar nomes. Não, eu não cito nomes aqui. Mas toma cuidado. Toma cuidado. Os homens morrem, mas a palavra vive. As experiências passam, mas a palavra permanece. O mundo escurece, mas a palavra de Deus é luz profética que resplandece cada vez mais. Você precisa edificar sua vida na palavra de Deus, esperar a vinda do Senhor, porque aí você não vai ser enganado por falsos mestres. Mantenha-se fiel. Dá um clique aí, por favor. Rapidamente eu quero citar uma pesquisa aqui, feita em 576 igrejas nos Estados Unidos. Desse número, poucas se utilizam de eventos para promover evangelismo. 60% dessas igrejas dizem o seguinte: eventos evangelísticos não têm resultados eficazes. Aí você fala, poxa vida, pastor Léo, se evento evangelístico, 60% dessas igrejas disseram que não tem resultado eficaz, por que essas igrejas crescem? Preste atenção aqui. 70% identifica a oração como fator primordial ao crescimento. É a mesma coisa de sempre. É a oração. Senhor, salva meu filho. Senhor, salva meu esposo. Senhor, salva minha sala de aula. Entre 40% e 50% dessas igrejas tem culto de avivamento, regulares, cultos para orar, para buscar a face de Deus. Cultos de avivamento são cultos vivos. As igrejas de porte médio apresentam uma proporção maior de batismos. Então não são igrejas grandes que batizam mais, são as igrejas de porte médio. Mais de 2/3 dessas igrejas têm frequência de 100 a 499 membros. As igrejas que mais crescem no mundo estão nessa faixa de 100 a 500 membros. As mega igrejas só atuam na manutenção. E as pequenas têm dificuldade de crescer porque não tem estrutura para crescer. Estacionamento, berçário, um bom louvor e tudo. Agora, entre 100 a 500 membros estão as igrejas que mais crescem no mundo. Isso é um dado muito interessante. Nossa igreja está com 400 membros, 300 aqui na sede. 60% dessas igrejas, preste atenção, tem a visitação nos lares como um método que dá mais certo. É a mesma coisa de sempre. Os cultos nos lares, as visitas, aquilo que a gente faz na trans, o que os diáconos fazem toda segunda-feira, que talvez alguns estão fazendo. Façam isso, continuem fazendo isso. E quase 9 em cada 10 dessas igrejas dizem que o local da igreja
mesmo que seja um fator de crescimento, não tem impacto em aumento de conversões. Não importa, amados. A igreja está numa comunidade carente, é muito perigoso lá. Isso daí não interfere em nada. Tem que estar no centro, tem que estar no lugar de visibilidade. 9 em 10 igrejas, isso não faz diferença. E por fim, Tom Rainer, que liderou essa pesquisa em 1996, disse que para alcançar perdidos, a igreja precisa investir nos seguintes pontos. Isso atestado na pesquisa. Preste atenção aqui: pregação bíblica, oração, testemunho, missões e escola bíblica dominical. E a gente quer inventar moda. Não, a igreja é a mesma coisa de sempre, amados. É a mesma coisa de sempre. Nós precisamos tomar muito cuidado com os modismos. Igrejas para alcançar determinados tipos de pessoas, as chamadas igrejas emergentes. O plano de Deus, amados, é simples: pregar o evangelho, orar e fazer discípulos. É simples assim. Você está disposto a fazer isso? A mesma coisa de sempre? E permanecer firme. Permanecer firme. Abaixa a cabeça e diga: Senhor, que eu permaneça firme. Eu quero ser o crente que permanece firme. Eu quero me apropriar dos benefícios espirituais por meio de Cristo na sua palavra. Eu não quero inventar moda. Eu não quero ficar desses que andam dizendo: não, mas a igreja precisa ter uma abordagem, uma estratégia, tem que mudar o seu discurso, tem que mudar. Não. É simples. É 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus caminhos, então perdoarei dos céus, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. É a palavra de Deus, amados, que ilumina o coração, que é exposta, que é aberta. É a palavra de Deus. Não é? As pessoas não vêm aqui por causa do louvor, amados. As pessoas não vêm aqui por conta do nosso ministério infantil. As pessoas são atraídas por conta da palavra. Tem outras igrejas melhores do que a nossa, mais ricas do que a nossa. E muitas. Se você quer conforto, eu posso até te indicar algumas, mas você vai ter palavra de Deus, e palavra de Deus que vai falar daquilo que você não gosta. Muitas vezes. E vai dizer que Jesus está voltando e quer buscar a sua igreja. Você precisa estar preparado, amém? Você precisa estar preparado. Importância de observar todas as coisas que o Senhor tem nos mandado. E Mateus 28 vai dizer: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que passar disso é invencionice, é modismo. A missionalidade da igreja está nisso, amados. Não está em estratégias. Aí precisa tomar muito cuidado de adequações à cultura. Não. As pessoas precisam se adequar a Deus, a ligar a sua vida a Deus. Isso não tem nada a ver com igreja urbana, rural, absolutamente periférica, de periferia. Nós precisamos de Deus. Deus, a sua palavra, ela nos entorta. Porque às vezes a gente vem aqui, meu Deus, querendo ouvir uma palavra de liberação, de vitória. A gente vem aqui para tentar algo realmente que a gente nos satisfaça. A gente quer ouvir aqui algo que
mas a gente acaba ouvindo aquilo que de fato nos mantém de pé. A gente não pode se esquecer disso. Pedro diz, eu vou me lembrar, eu vou lembrar vocês. E quando eu estiver aqui, eu vou me lembrar de vocês. Vou lembrar de que vocês precisam considerar importante aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E fiquem atentos, então, à palavra do Senhor, aquela que vai iluminá-los diante de contextos de trevas que nós vamos estar enfrentando, sobretudo diante da iminência de tantos falsos mestres. E não apenas de gente que está pregando um falso evangelho, mas de gente que está se distraindo com as coisas deste mundo. Muita gente se distraindo. Muita gente. A gente precisa manter o foco, manter a visão daquilo que é mais importante, Deus. Deus, por favor, mantenha a sua igreja atenta, Deus. Mantenha a sua igreja ligada, Deus. Mantenha a sua igreja afiada, meu Deus. A gente vai sair daqui, a gente vai ter motivos para desanimar, a gente vai ter motivos para sair. Tem tanta gente desanimada, ó Pai. Tanta gente de potencial está sentado no banco, ó Pai. Poderia estar aqui, mas não está. Porque está acomodado, está frio, está negligente, meu Deus. Desperta o teu povo, Senhor. Mas se estes não virem, o Senhor vai mandar outros. E a sua igreja vai continuar pregando a tua palavra e fazendo a tua obra neste lugar. 27 anos essa igreja tem estado aqui, meu Deus. Já passamos por várias fases, por várias lutas, por várias provas. Eu e tantos irmãos aqui temos chorado por essa igreja. Temos regado sementes aqui com lágrimas. E a gente vai continuar assim, meu Deus, até a sua vinda. Até a sua vinda. Mantenha o teu povo, ó Pai, ligado. Que o teu povo fique de olho. Que o teu povo fique de olho. Que o teu povo fique de olho. Eu vou repetir. Que o teu povo fique de olho. No nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a sua vida. Lhe traga aqui novamente para continuar ouvindo a tua palavra. Excepcionalmente, pastor Léo, pastor Macário vão estar à porta. Eu tenho uma reunião nossa ali atrás, na minha sala, e não vou estar à porta para cumprimentar. Mas que Deus abençoe ricamente a sua vida.